Já. Meu nome é André Henriques, tenho 21 anos e eu estudo jornalismo. Você já fez um mochilão? Eu fiz um mochilão. Na verdade, assim, foi um mochilão acho, pela quantidade de tempo que eu fiquei, mas eu não fiz aquele mochilão clássico que as pessoas viajam, conhecem, 30 países, alguma coisa assim. Tive minha base de operações em Londres, e eu fiquei no total 32 dias na viagem. E aí eu conheci Manchester, na Inglaterra, fui para Paris e fui para Edimburgo. Foi aí que eu rodei. E fiz mochilão assim, esquema de mochila mesmo, tava com aquela minha mochila, era a minha companheira, ia comigo para todo lugar. E como foi a experiência? Você ficou em albergue, conheceu muita gente? Conheci muita gente mesmo. Eu fiquei em albergue e mesmo tendo ficado em poucas cidades, eu fiquei em muitos albergues diferentes, porque em Londres o que eu fazia? O albergue ele não tem preço tabelado. Então eles mudavam de preço de semana para semana. E normalmente, nos finais de semana, era bem mais caro. Então eu ficava trocando de albergue para ir para os mais baratos. Então só em Londres, eu fiquei em 6 albergues diferentes. Então eu conheci vários bairros que eu nunca imaginei que eu ia conhecer. Por exemplo, tem um bairro que chama Elephant and Castle, que é um bairro totalmente residencial, uma coisa meio de classe média, assim, super diferente. Que, eu conheci, eu posso falar, entendeu? Umas coisas assim que foram bem interessantes. E é muito legal a convivência no albergue. Eu fiquei em quartos totalmente diferentes. Eu cheguei a ficar no quarto com mais 3 pessoas, um quarto de 4 pessoas, e eu fiquei em quarto de 20 pessoas. Então, mas você aprende a conviver. Acho que não é nem questão de aprender, é uma coisa meio natural, porque todo mundo que tá ali tá com o mesmo propósito, que é o pessoal, com pouca grana, viajando para se divertir. Então, a quantidade de amigos que eu fiz, assim, pessoal, teve um hostel que eu fiquei, que foi que eu conheci mais pessoas, assim. Teve um cara grego, aí tinha 3 portugueses, mais um brasileiro também, que a gente ficou amigo e a gente saiu junto para ir pro museu. Tinha um amigo meu também que não fez mochilão, ele ficou em casa de família, mas a gente ficou uns 20 e poucos dias ao mesmo tempo, assim, viajando. E ele conheceu também esse pessoal. E eu acho muito legal a experiência, assim, é bem legal. Até tem um número aqui de quantas pessoas eu conheci, eu acho. Deixa eu ver. Não, eu não tenho número de pessoas, mas eu tenho número de países. Eu conheci pessoas de 18 países diferentes, eu conheci pessoas. Isso aí você pode multiplicar por uns 5, pelo menos, de cada um. É, muita gente, muito legal. Você ficou em 9 albergues, que você falou, né? Diferente. Albergues, não, acho que foram 8, deixa eu ver aqui. Foram 8. Foram 6 em Londres, 1 em Edimburgo e 1 em Paris. E as viagens também era uma história à parte, porque eu descobri que na Europa, ônibus é transporte pobre. Então é muito mais barato. Assim, uma passagem de ônibus é a fração de uma passagem de trem, que todo mundo acha que é o mais barato. Então, e eu ainda fazia outra coisa, eu estava com muito pouco dinheiro, então eu economizava ao máximo. Aí eu comprava as passagens para de noite. Então eu dormia no ônibus, indo de uma cidade para outra, e economizava uma noite de hostel. Então eu dormi, eu vou ficar abrindo isso aqui o tempo todo, até aqui, noites que eu dormi na estrada. Eu dormi 5 noites na estrada. Então, na verdade, eu economizei pelo menos umas 70, 80 libras aí dormindo dentro do ônibus. Passou algum perrengue durante a viagem? Teve sim. Indo pra Manchester, eu e esse meu amigo, a gente meio que não planejou, assim. Eu comprei as passagens, a gente entrou no ônibus e foi embora. E como eu já tinha andado em vários hostels em Londres, a gente achou que ia ser tranquilo. Só que foi ignorância mesmo, né? Aquela coisa. Eu tô indo por um hostel, só que, não é na cidade que eu tô acostumado. Porque Londres, bem ou mal, você vai ficando mais tempo na cidade, você conhece, você tem as referências e tal. Então a gente chegou lá de madrugada na rodoviária de Manchester. Completamente vazio, deserto, era 1h30 da manhã, assim. Aí tinha um velhinho lá, a gente perguntou pra ele fala, não, é ali, é tranquilo. Era Market Street, que era a rua. Aí a gente chegou na rua, andamos a rua de cabo a rabo e não tinha o nosso rosto. A gente ficou procurando. Começou a chover, eu com a mochila nas costas, devia ter uns 15, 18 quilos nas costas. A gente rodando, não achava. A gente ficou umas 3 horas, umas 2 horas e meia, 3 horas andando, procurando, rodando pra várias pessoas. E no final das contas, a gente descobriu depois, eu bati num hotel, pedi ajuda pro cara lá na frente, ele olhou na internet,
que tinha uma outra rua chamada Market Street, que ficava a 30 minutos de carro do centro de Manchester. Então, na verdade, o nosso hostel era lá. A gente ficou rodando igual peru tonto, procurando de madrugada. Aí a gente não achou, voltamos pra rodoviária, dormi na rodoviária. Aí deu 7 horas da manhã, a gente acordou e fez o passeio. Aí eu fiquei o dia inteiro rodando de mochila nas costas. E a experiência como um todo? Acrescentou muita coisa? Ah, é muito legal, né? Além do inglês, daquela coisa de você treinar, você se virar, assim, conhecer outras culturas é uma coisa muito maneira. Uma coisa que eu achei até curioso, que como eu ficava convivendo... As pessoas que eu convivia, basicamente, as pessoas dos hostels que eu conhecia, né? Então eu fiquei na Inglaterra, mas em Londres, e acho que eu não conheci nenhum londrino. Não fiz nenhuma amizade com um londrino. Foi engraçado que o primeiro cara... Quando eu estava em Paris, eu conheci um cara de Manchester em Paris. Eu conheci um parisiense em Manchester. Então teve essas coisas assim, tipo, na cidade que eu ficava, eu só encontrava com gringo, pessoal. Muito brasileiro também, muito brasileiro. E uma coisa que eu acho interessante, comentário nada a ver, é que a maioria das pessoas, todos os europeus que eu encontrei nos albergues, estavam em Londres, na verdade que eu fiquei mais tempo, procurando emprego, tentando fugir da crise. Eu conheci gente da Grécia, muita gente de Portugal, da Espanha, pessoal assim, correndo da Itália também, pessoal fugindo da crise lá. Obrigada, Dad. Mais alguma coisa? Não, Pode só perguntar. isso. Valeu.